bem rapidamente, eu sugiro para quem quer conhecer mais sobre a história da Fernanda, a gente fez uma entrevista com ela, tem uma entrevista na íntegra no blog, no site da Open Knowledge, eu vou deixar o link no chat, mas ela tem um histórico, tanto fora quanto dentro da gestão pública, mas eu acho que nos últimos anos ela vem trabalhando principalmente dentro da gestão pública, um histórico de trabalho com transparência, integridade e participação muito interessante e muito importante para o conhecimento e experiência que a Open Knowledge quer disseminar e quer espalhar pelo Brasil afora. Então, atualmente ela trabalha na Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, mas ela já foi parte da CGM na antiga administração. Ela vai contar um pouquinho mais, mas eu acredito que uma experiência das mais interessantes que a gente tem aqui no Brasil, relacionada a dados abertos, transparência, integridade e participação. A lógica e o formato do webinar é simples, ela vai fazer uma apresentação de mais ou menos 20 minutos, depois a gente abre para perguntas, e as perguntas são enviadas pelo chat do YouTube. Eu vou estar escrevendo e me comunicando pelo chat, qualquer dúvida pode ser enviada pelo chat, e a gente vai deixar também o e-mail da Fernanda, para quem quiser entrar em contato com ela. Então, dito isso, muito obrigado, Fé, e é com você. Obrigada, Ariel. Obrigada a todo mundo que está aí, pela paciência também dos nossos problemas técnicos, mas agora está tudo funcionando bem. O que eu agradeço em primeiro lugar, o convite, a oportunidade de falar sobre esse tema em específico, como é a conexão, né? Como que funciona dado aberto num governo local. Se é que existe alguma especificidade, como que ela se dá. E eu acho, sim, que tem muitas especificidades. O objetivo aqui hoje é contar um pouco sobre o que eu entendo por isso, né, quais são as conexões, e contar rapidamente 2 casos em que eu estive diretamente envolvida, porque eu acho que é um jeito rico também de a gente interagir, né? Eu acho que a gente pode... vocês podem fazer perguntas também, e eu posso dar uma visão mais concreta do que acontece. Eu vou compartilhar a tela aqui da apresentação. Eu só fiz uma apresentação para guiar, mais ou menos, para a gente... E tem um ou outro conceito que eu gostaria de marcar. Depois eu posso deixar disponível também. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Então, a proposta do webinar era falar sobre dados abertos e governo local, né? Então, eu acho que vale a pena, sim, a gente falar, desdobrar esses três elementos desse tema, né? Dado aberto, governo, acho que vale a pena falar, e local, né? A questão de dados abertos, eu sei que todo mundo que está aqui, a maioria já tem algum contato, se está na rede da Open Knowledge é porque já conhece esse tema, mas eu acho importante marcar 2 coisas. Primeiro, que a gente está falando de dado público. Dado público nem sempre é governamental. Às vezes a gente está falando de serviços essenciais, a gente está falando da indústria, do comércio, tem até movimento de open banking, né, do sistema financeiro, porque são serviços essenciais. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é de dado aberto, dado público aberto, principalmente na esfera governamental. E é importante ter em mente que é diferente de transparência. Dado aberto é uma pequena parte do que é possível fazer com transparência, mas transparência também significa acesso à informação, você disponibilizar documentos e informações de uma maneira amigável, né? Dado aberto é para um público mais específico. Também não confundir com abertura de dados, né? O fato de você estar publicando dados é que dados abertos se aplica. Dados abertos têm princípios, principalmente
o fato deles serem legíveis por máquinas, formatos não proprietários, disponíveis em licenças livres e no maior nível de desagregação possível, né? Então, eles são dados granulares. E aqui, obviamente, a gente também não está falando de dados pessoais, a gente está falando de dados que podem ser disponibilizados ao público sem ferir o sigilo, a privacidade dos cidadãos, né? Então, só para a gente ficar no mesmo nível de debate. E aí depois a gente fala de governos. Que é interessante falar de governo quando se fala de dado aberto? Eu gosto de trabalhar com dado aberto num marco conceitual do governo aberto. Eu vou mostrar rapidamente aqui. Esse é um diagrama da Organização dos Estados Americanos, né? Um dos vários modelos que tem para conceituar o que é governo aberto. O que eu acho muito interessante nesse diagrama é que ele mostra que você tem níveis de, não necessariamente maturidade, mas você tem níveis de profundidade com que você pode tratar um tema de governo aberto, e eles podem coexistir, né? Não quer dizer que se ele está no nível mais básico ele é ruim, são formas de você analisar uma iniciativa de governo aberto. Então aqui, no eixo à direita aqui, você tem a parte de transparência, né? Governo aberto é uma forma, é um paradigma de governo em que você vê aqui a articulação de transparência, de participação, não está dando para ver aqui, mas de participação e de integridade, accountability, ou que a gente fala aqui de prestação de contas. Eu só vou falar mais sobre essa parte de transparência, que é o que interessa mais para a gente aqui hoje. Porque governo aberto dá todo um outro papo, né? Você tem camada ali, a primeira camada de transparência passiva, que é o fato de você, quando questionado, né, o governo, quando questionado, responder uma pergunta, ou encaminhar uma planilha, um documento, enfim, disponibilizar a informação quando provocado. Você tem a transparência ativa, que é a transparência em que o governo se propõe a colocar no ar dados e informações sem que seja necessário solicitar. E você tem transparência colaborativa, que é uma dimensão muito interessante, ainda muito pouco explorada, e quando a gente fala de dado aberto, é onde o governo local mais pode se desenvolver, que é o envolvimento das pessoas, dos diferentes setores da sociedade, na política de abertura de dados, né? Então, o que abrir, quais são as prioridades e os formatos. Então, de novo, a ideia é colocar a discussão dentro de um marco mais amplo de governo aberto. Depois é interessante reconhecer a dimensão política que tem os dados abertos, quando você está falando de governo. Você não está falando simplesmente de uma questão técnica de abrir ou não determinada informação. Você está falando de informações que podem ser entendidas como sensíveis por determinados grupos políticos, que podem ser utilizadas em determinadas lutas políticas, e que demanda ali um esforço de convencimento das autoridades, dos agentes, dos tomadores de decisão. Você tem um esforço grande para convencer essas pessoas de que dado aberto é importante. Então, quando você fala de dado aberto em governo, essa é uma dimensão fundamental, a dimensão política. E depois reconhecer também que o ambiente de governo é um ambiente altamente estruturado, quer dizer, ele é um ambiente que ele é regrado por normativos, portarias, decretos, tem procedimentos, tem determinadas formas de agir que são bem consolidadas, e que os processos de dado aberto,
a questão do dado aberto por default, né, por padrão, ainda não é uma realidade. Então, você tem que inserir essa visão de mundo dentro desse ambiente altamente estruturado. Então, isso também é um desafio, né? Então, às vezes, quando você quer abrir dado, você tem que mexer em norma, você tem que mexer em processo, e você tem que fazer isso ficar com uma cara reconhecível para quem está acostumado com esse ambiente. Então, desafios quando você fala em governo. E aí, por fim, né, o que a gente está falando hoje é a questão do local, do governo local. O que tem um governo local quando a gente fala de dado aberto? Tudo isso que eu falei antes e mais, né? Porque é ali que os cidadãos estão. Então, é ali que as pessoas vivem, é ali que elas têm acesso ou não a serviços, é ali que elas têm impacto quando elas têm negado ou provido algum direito, né? Então, educação, saúde, moradia, é na cidade que todas essas questões se realizam. E o dado é nada mais do que mais uma ferramenta para fazer política, tanto política pública, mas política no sentido também de participar da vida pública, né? De demandar esses serviços, esses direitos. Então, olhar o dado aberto como parte de tudo isso é importante. Para quê? Para não fazer uma iniciativa anódina, uma iniciativa que não tem efeito na realidade, que não tem impacto concreto na vida das pessoas, né? Eu não estou dizendo simplesmente que o dado aberto ele vai ser utilizado diretamente pelos cidadãos. Ele pode, mas a gente está falando de várias peças de um ecossistema, de um sistema que lida com dados abertos, que vão gerar benefícios ou mesmo entraves para esses cidadãos que vivem nas cidades. Então, compreender a chave do local, quando você fala também em dados georreferenciados, tudo se traduz no território, né? Tudo você consegue ver onde está aquele dado. Então, isso é uma dimensão interessantíssima e que, no meu entendimento, aí faz o governo aberto ficar muito mais interessante no nível local. E aí eu queria contar 2 casos aqui que eu acho que são bem emblemáticos disso dessa visão que eu estou apresentando. Eu vou voltar aqui a câmera. Tem 2 casos, um deles é o registro imobiliário. Recentemente, a prefeitura abriu dados do cadastro do IPTU, né, e como que todas aquelas questões que eu falei antes se aplicaram nesse caso. E gostaria também de falar sobre o Café Hacker, que é uma iniciativa, uma metodologia que foi desenvolvida durante o período em que eu estive na controladoria do município e que eu entendo como uma ferramenta também que ajuda a gente a pensar como engajar os cidadãos e como fazer que os cidadãos possam participar do processo de abertura de dados. Então, a questão do IPTU também uma questão bem típica de cidade, né? Cadastro imobiliário. São dados que já estavam disponíveis e detidos por atores privados, que são os cartórios. Então, se você quisesse ter acesso a um registro de quem é proprietário de determinado imóvel, você já podia, mas você teria que pagar pelos certificados, por aquela informação em cartório. E pior do que isso, você não consegue fazer um trabalho de análise porque você tem um dado por vez, né? Você não tem a base de dados toda. Então, era uma questão. Você tem, então, a intenção de vários atores, acho que teve uma convergência de vários atores
dentro e fora do governo, que entenderam aquilo como uma questão prioritária. Dentro do governo, a controladoria era um desses atores, porque você, com mais transparência no cadastro imobiliário, você consegue, por exemplo, identificar, e que a sociedade ajude a identificar fraudes e desvios na questão do mercado imobiliário. Você tem ONGs, né? Então, você tem ONGs que atuam no combate à corrupção, que também tem essa visão, então, que fazem trabalhos interessantes de cruzar com offshores, por exemplo, os dados do Panama Papers, que tem informações sobre propriedades, e você vai podendo ter a visão de todo, né? Você tem também atores contrários, você tem atores que não querem que essa transparência aconteça dentro e fora do governo, então você tem um mercado mesmo de venda desses dados, bases de dados sendo vendidas há anos em sites como Mercado Livre. Já é praticamente impossível saber de onde veio, quem vazou, ou seja, o mecanismo mais eficiente para coibir isso é abrir, é a transparência. Ela deixa de ter um valor para determinado grupo e passa a ter valor para toda a sociedade. E aí, enfim, você tem essa dimensão de governo aberto que eu falei, isso foi colocado numa narrativa de governo aberto, então foi apresentado como uma colaboração entre a Transparência Internacional e a Prefeitura de São Paulo. Isso que eu falei dos atores políticos, dos agentes que estavam envolvidos nessa temática, teve uma certa tensão também com a sociedade, porque num primeiro momento, a maneira como se conseguiu fazer isso, eu sempre digo que às vezes é melhor a gente começar com uma planilha XLS, que não é um dado aberto, não é um formato livre, mas que é melhor a gente começar de alguma maneira do que esperar que a gente tenha todo o nível de maturidade de dado para poder começar a abrir, né? Mas sempre tendo perspectiva de onde a gente quer chegar. Mas eu acho que a gente não pode... a gente tem que começar a fomentar essa cultura, né? E às vezes a gente vai ter que abrir mão de alguns aspectos. Polêmico, mas eu acho. E aí, nesse caso do IPTU foi isso, assim, inicialmente o que se conseguiu fazer foi colocar num sistema que não permitia baixar a base completa, aí você conseguia consultar, e aí foram lá alguns programadores e começaram a scrapear, começaram a puxar os dados, a prefeitura bloqueou, colocou CAPTCHA, teve um debate em torno disso, né, até que finalmente o dado foi disponibilizado em formato aberto para download, né. Então, acho que foi importante inicialmente ter colocado, ainda que não no formato ideal, para que esse debate acontecesse. E, como eu disse, ambientes altamente estruturados de governo, foi preciso fazer um decreto para dizer que esses dados podiam ser publicados. Foi preciso ter parecer da Procuradoria-Geral do município, reiterados pareceres, para dizer que sim, que aqueles agentes que estavam divulgando a informação queriam ter segurança jurídica para dizer que sim, eles podiam. Apesar de a transparência ser um princípio da administração pública, ser um direito humano, você ainda tem esses entraves. Então, você tem que fazer uma portaria para dizer como é que esse dado vai de uma secretaria para outra. Tem que jogar o jogo, então tem que fazer essa parte também com um projeto de dados abertos. Isso foi o caso do IPTU, né? Só para mostrar como que essas diferentes dimensões de dados abertos na cidade se acontecem num caso. Agora eu vou tentar acelerar agora, porque eu acho que já em poucos minutos já acaba o meu tempo. Vou apresentar aqui o Café Hacker, que é uma metodologia. Vamos lá.
Café Hacker vale a pena estruturar mais um pouquinho aqui na apresentação. Ele foi pensado como uma metodologia para permitir a participação, a intervenção das pessoas em processos de abertura de dados da prefeitura e em sistemas, né? Não só em dados, mas também em sistemas e na forma como eles são construídos e desenvolvidos. Ele tem que ser encarado como uma ferramenta de uma política de abertura de dados mais ampla, né? Ele sozinho não faz verão. E ele tem a intenção de captar a demanda social, tanto o input da sociedade, quanto dar feedback e ouvir feedback também das nossas coisas, né? Então, duas vias aí de entrada e saída de informação. Esse é o blog, né, do Café Hacker. É interessante pensar, quando a gente está falando da dimensão política, o que não representou você fazer um domínio com o nome hacker dentro da prefeitura. Até hoje você tem gente que fala que não clica porque tem hacker no meio, é uma cultura que tem que mudar, né? Mas até para você fazer um domínio como esse gera algum ruído. Quais são os hacks do Café Hacker? O que ele tenta intervir, mudar na realidade de como o governo funciona? Eu acho que é interessante pensar que ele quebra um pouco as estruturas muito segmentadas entre secretarias, entre órgãos públicos. Quando a controladoria é uma área meio, né? Então ela não tem muitos dados em si. Ela vai ajudar as outras secretarias a disponibilizar os seus dados. Então, ela promove essa colaboração. Você desmistifica também como é que funciona a máquina pública e o funcionamento dela, né? Então, quando você tem pessoas que falam, aí dentro nada presta, governo não presta para nada, né? Quando você chama elas para dentro do governo, elas começam a ver as dificuldades e realmente ver que tem gente engajada em mudar aquilo, né? E, por outro lado, você tem reações assim, mas era só isso que eles queriam, né? Quando você coloca, às vezes o cidadão, ele é tão insistente porque ele precisa de algum dado e ele demanda aquilo, que já se cria um bloqueio, né? O administrador, às vezes, não sabe exatamente o que quer, enfim, acha que é muito mais complexo, e quando você coloca eles para conversar, isso se desmistifica. Tem alguns causos, né, de edições desse Café Hacker que aconteceram. O Café Hacker é um encontro, né? Então a ideia é trazer pessoas de diferentes setores da sociedade, programadores, jornalistas, conselheiros de bairro, dependendo do tema, já foi, por exemplo, pai e mãe de aluno de escola pública, estudantes, enfim. Não é só uma coisa de programador. Isso é importante dizer, né? Aliás, se a gente for fazer estatística aí, eu acho que a gente pode dizer que a gente teve 1/4 de programadores, né? O restante foram realmente pessoas de outros setores. E aí teve um deles que a gente foi explicar como é que funciona um processo de compras públicas. Todo o trâmite de uma licitação, dentro e fora, né, na etapa anterior e posterior à divulgação. E as pessoas começam a se espantar, né, com a complexidade disso. Só explicar o processo licitatório já é como você abrir uma máquina e começar a tirar as pecinhas ao vivo ali, né? Então, as pessoas ficam muito, muito interessadas por entender. Teve uma outra edição em que foi a primeira vez que a Prodan, né, a empresa de tecnologia, abriu as portas para esse tipo de atividade e ouviu muitas reclamações sobre o CAPTCHA, né, que tem no sistema de pedido de informação ESIC. E aí aconteceu um debate bem interessante ali entre os técnicos e alguns programadores
sobre até que ponto o CAPTCHA é efetivo para a segurança e até que ponto ele também acaba atrapalhando a acessibilidade. E isso aconteceu. Você tem a questão de... Você tem um encontro interessantíssimo entre o que o pessoal chama de nerds, né? Mas são pessoas que entendem, que são muito especialistas em computadores, computação, e veteranos de movimentos sociais. Então, já teve uma diversidade desses encontros, e às vezes teve uma vez quando uma pessoa não estava entendendo que era uma API, um hacker foi lá e explicou, e uma senhorinha, começou a dizer que tinha que ter API, porque ela entendeu a importância daquilo. Você tem diagnósticos cada vez mais precisos quando você traz, assim, eu tenho que priorizar os dados que eu vou abrir, né? Então eu vou conectar a gestão com essas demandas e eu vou saber o que é mais relevante também, né, para as pessoas. Eu não vou abrir pelo que é mais fácil, mas eu vou concentrar meus esforços naquilo que é mais importante. De novo, aqui aquela ferramenta, aquele gráfico que mostra o governo aberto. Se a gente fosse posicionar o Café Hacker em cada um desses eixos, dá para dizer que ele é uma experiência interessante de transparência colaborativa, ele tem uma parte de participação que é de colaboração, você implica as pessoas naquele processo, né? Não só consulta, mas você convida a botar a mão na massa também, ainda que a responsabilidade de implementar seja do governo. E você tem uma dimensão aqui de prestação de contas, que é você se colocar à disposição para explicar e motivar por que as coisas funcionam daquele jeito, né? Bom, é isso. Acho que são duas experiências que mostram bem o que é a vida na cidade e como que os dados abertos podem ser mote, né, para essa interação entre governo e sociedade. Deixa eu tirar só o compartilhamento de tela. Pronto, estou aqui. E aí eu estou à disposição para questões. Eu acho que já teve alguns comentários que o Ariel colocou aqui, né? O Thiago Ávila está falando lá de Alagoas, também especialista em dados abertos lá tem um trabalho bem interessante em governo também. Aqui ele está dizendo que primeiro iniciou a abertura e posteriormente buscou empoderar os políticos e tomadores de decisão com este potencial. Eu concordo, mais ou menos aquilo que eu estava falando. Começa de algum jeito, porque às vezes você desperta as pessoas para a importância. Eu vou dar um exemplo também de uma base de servidores públicos, que é sempre um desgaste, né? A transparência que dói na carne ali das pessoas, quem não entende ainda a relevância disso, acha que é um abuso, enfim, não vou entrar nesse tema, mas quem já conversou com servidores públicos sobre transparência sabe que a parte dos salários é uma parte que às vezes sou injusto para algumas pessoas, né? Mas tinha muito pedido de informação sobre os servidores, os perfis, idade, raça, cor, né? De pesquisadores, enfim, gente estudando administração pública. Foi um certo desgaste para abrir esse tipo de dado, mas não tinha nem um mês que ele estava aberto e a gente já percebeu lá no portal de dados abertos que ele estava com 1.000 downloads por mês, né? Porque acho que uma das intenções ali, quando as pessoas perguntaram, mas quantos downloads tem, né? Porque eu estou tendo todo esse esforço para extrair a base, subir lá e tal, porque ainda não é um processo automatizado. E quais são a meia dúzia de seres humanos que olham isso, né? E, na verdade, no primeiro mês já tinha mais de 1.000 downloads e mal havia sido divulgado, né? Então, eu acho que tem uma demanda reprimida grande também por dados.
A Marina Barros está falando lá do CTS, GV, a Marina eu conheço. O maior desafio para mobilizar os gestores para priorizar as políticas de transparência e abertura de dados na agenda. Como superar esse desafio? Então, quando eu falei da importância de colocar a questão do dado aberto numa narrativa maior de governo aberto, é a ideia de convencer sobre os benefícios. Não é simples, porque também depende de uma visão de mundo. A visão a vontade política do gestor, né, que a gente sabe que ainda é chave para fazer uma iniciativa acontecer, ela ainda é preponderante, então você precisa de vontade política, mas você tem espaço de convencimento. Tem uma coisa que eu acho interessante, né, o que sensibiliza muito os gestores, eu acho que por esse anseio assim, de querer fazer o novo, de querer mostrar que é diferente, é você trazer experiências internacionais. Então, você tem muito caso de gestor que acaba se sensibilizando, porque... E aí não estou só falando de Nova York, Boston. Às vezes, quando você fala de cidades vizinhas, ou cidades do Brasil, ou da América Latina que já fizeram, também dá uma sensação de, pô, por que a gente ainda não fez, né? E também porque sai esse caso mesmo do IPTU que eu falei, além de todos os argumentos de que isso poderia ajudar no combate à corrupção, de que isso teria benefícios para o planejamento público da cidade, porque as outras secretarias também não tinham acesso a esses dados, né? Então, a questão do ordenamento territorial, etc. Mas foi dizer o quanto isso já acontecia em outros países e outras cidades, que tem, às vezes, até mais avançado. Então, acho que isso também foi fundamental. E aí, Marina, eu acho que também tem essa... E que no Brasil a gente está construindo isso, mas que às vezes é um desafio, a ideia de que se você não tem também uma sociedade que pressiona e que luta pela sustentação dessa política, você corre o risco de não valer a pena para o gestor. Porque o gestor também fala, poxa, eu estou aqui me desgastando, eu posso ficar mais exposto, e não tem quem defenda, né? Então, acho que, apesar das diferentes matizes políticas, a gente entender que a luta por dado aberto e o diálogo com gestores, independente de partido, por esses princípios, ele é fundamental, porque esteja na situação, na oposição, você vai precisar de dado para debater aquela política. Então, ferramentas como o Café Hacker, ele também responde a isso, criar comunidade em torno desse tema, né? O Café Hacker, no final das contas, formou uma comunidade de 2.000 pessoas, né? Falando de dado aberto não só com convertidos, né? Não só com programadores ou com usuários, mas com pessoas que começaram a entender o potencial e já tinham muita experiência em outras áreas, né? Conselheiros de bairro e tal. Então, acho que esse engajamento cotidiano ali que é o mais complicado. O Caio Queiroga está perguntando quais são os dados mais solicitados pelos jornalistas na Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação também teve uma política, né, de transparência ativa e que a gente buscou fazer a partir das solicitações mais frequentes. Por incrível que pareça, quem mais demanda informação para a Secretaria não são os jornalistas. São, em primeiro lugar, professores que estão participando de concursos públicos, ou que estão fazendo pesquisa, né, pesquisadores. E aí você tem ativistas, né, conselheiros, pessoas que atuam em determinado assunto, e jornalistas. Os jornalistas têm muito interesse em demandar informações sobre convênios, que eu acho que é uma dimensão de controle social muito clara, né? Você tem parceiros da educação e você
e você repassa recursos para esses parceiros, é importante saber como é que esses recursos estão sendo dispendidos. Então, convênios e avaliação, por mais que a gente ache que é um tema muito, eu ia dizer fetichizado, né? Mas que é um tema muito debatido no jornalismo, quando tem um ranking, quando solta um ranking, ele não é o tema que se sustenta por muito tempo, ele é sazonal, né? Então, quando você vai ter a divulgação de determinado resultado de prova e tal, que você tem esses picos de pedido, mas, em geral, a gente está falando de informação sobre recursos empregados na educação, né? Então, acho que principalmente convênios, no caso da educação, é bem volumoso. Fê, Diga. eu vou, porque as outras eu escrevi, mas tem algumas participações aqui. O Tiago Ávila, ele pergunta qual é a sua visão sobre ainda a infraestrutura nacional de dados abertos e em que ela pode melhorar no âmbito dos estados e municípios. Essa é uma pergunta. Aí depois a Bianca Amaro, ela trabalha no Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, e ela fala um pouco sobre a importância de considerar esses dados de pesquisa também como dados públicos e deveriam ser disponibilizados também em formatos abertos. Então tem essa participação do Tiago Ávila sobre ainda, da Bianca Amaro sobre os dados de pesquisa, e eu gostaria, para fechar, só que você terminasse contando um pouquinho do que você está fazendo na Secretaria de Educação. Acho que a gente pode fechar com essas três, pode ser? Tá legal. Thiago, ainda, eu acho que, em primeiro lugar, ela serviu como uma referência, né, quando a gente estava montando a discussão sobre uma infraestrutura municipal de dados abertos. Então, uma referência também dos normativos, da forma como se fez a metodologia dos planos, mas eu ainda vejo muito distante do que eu acho que ela poderia ser em termos de apoio a outros entes federados, né, a municípios e estados. A infraestrutura, eu não sei, talvez você esteja mais próximo, eu acho que mas para mim aqui a questão da ainda é uma infraestrutura federal de dados abertos, mais do que nacional. E a gente precisaria melhorar isso com a governança, né? Talvez a cooperação técnica, né, dos órgãos públicos, a gente precisa muito, a gente já apanhou muito tentando desenvolver APIs, aí você tem dificuldade até de usar APIs do governo federal. Então, acho que uma cooperação técnica nesse sentido, assim como a gente tem, por exemplo, com a CGU no programa Brasil Transparente, tem uma cooperação na área de transparência passiva. Eu acho que faltaria também um movimento de cooperação técnica com dados abertos. Então, no momento, acho que o principal papel da INDA aqui no plano municipal foi como referência, né, para discutir um modelo de governança no âmbito local, do que outra coisa. Sobre o que a Bianca falou de dados abertos e pesquisa, né, tem um movimento que fala em pesquisa aberta, que é a ideia de que você vai avançar mais quando você disponibilizar você vai avançar mais na ciência, quando você disponibilizar a tua matéria-prima também, teus resultados, a tua metodologia para os seus pares, né, que é uma coisa é um princípio bem intrínseco da ciência, mas que em tempos de ciência e mercado, ciência e competição, você pode deixar isso em segundo plano, né?
Eu acho que a gente precisa deixar mais claro normativos que digam que pesquisa, pelo menos as pesquisas financiadas com recursos públicos, direta ou indiretamente, tem que ter dado aberto, né? E dado aberto no sentido de licença, formato, enfim. Ela tem que poder ser reaproveitada. No município, a gente chegou a propor, fez uma consulta pública de uma política de licenciamento, né, que eu acho que tem impacto nisso que você está falando, porque de dizer assim, olha, quando você contrata um material, software, material didático, enfim, que é um recurso educacional aberto, quando você contrata esse tipo de ativo, você precisa retornar isso também para a população. E aí, quando você financia uma pesquisa, isso para mim é ainda mais claro, né? Mas isso ainda esbarra, você tem, por um lado, a ausência desse normativo que obriga, e por outro, você tem uma lógica de academia em que em estimular a competição, em não compartilhar, enfim. Eu acho que isso ainda precisa também ser disseminado. Não sei se era isso que você estava querendo dizer. E aí o que o Ariel me pediu para falar um pouco sobre a educação, acho que o papel do gestor é muito importante, né? Como eu disse, por mais vontade política que você tenha em um escalão intermediário, se você não tem o cara de cima falando tem que fazer, é muito difícil de acontecer. Então, o melhor dos mundos é quando você é uma pessoa que já entende a importância e acho que isso, no caso da Secretaria Municipal de Educação, atualmente, a gestão anterior tinha essa visão, tanto que iniciou o trabalho de política de transparência ativa, né, criou uma coordenadoria de controle interno, e agora você tem também o Alexandre Schneider, que é um gestor que tem essa visão e que fala isso publicamente, e que está muito disposto a criar uma agenda de governo aberto. Então, a equipe está engajada nisso, em montar uma agenda de governo aberto para a Secretaria de Educação. Não vou dar detalhes, porque isso ainda está sendo discutido, né, e construído, mas que como objetivo do governo aberto é a colaboração, isso, assim que tiver amadurecido, vai ser amplamente divulgado. E eu acho que a gente tem um potencial muito grande para fazer coisas lá, porque a Secretaria de Educação tem todos esses elementos que eu falei, de uma comunidade muito engajada, né, na política pública, tanto a sociedade, então você tem fundações, você tem ONGs, coletivos, a comunidade escolar, pesquisadores, muitos em torno, né? Você não tem nenhuma metodologia estruturada de fazer uma rede desses pesquisadores, então isso também é um objetivo, né? Então você reúne ali todas as condições, você tem uma equipe de TI que é aberta a essas tecnologias e você tem, o que eu acho que é o ativo mais importante, uma equipe, tanto as autoridades quanto a equipe técnica, muito alinhada. Então, acho que isso daí vai ainda dar pano para manga e a gente pode até marcar um futuro para contar, mas eu acho que a equipe ali está engajada em apresentar muito em breve um desenho de uma política de governo aberto bem consolidada. Muitíssimo obrigado, Fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Surgiram alguns comentários e uma outra pergunta. Eu posso deixar o teu e-mail aí no chat com o pessoal? Tudo bem? Pode. Tem também o meu Twitter, né, que é o Fecampa. E o meu e-mail pessoal do Gmail. Tá. Eu vou deixar o teu e-mail, Fé, e o Twitter aí no chat. Muito obrigado, Fé, pela apresentação. Tá passando um avião aqui em cima. Então,
É isso. Muito obrigado pela apresentação. Eu topo marcar outro mais para frente, quando você tiver os primeiros resultados do trabalho que você está fazendo na Secretaria de Educação. Mais uma vez, eu peço desculpas pelo atraso e pelo problema técnico, mas mesmo assim, teve até mais pessoas do que tinha na outra sala, porque na outra sala tinha 15 pessoas, agora tem entre 23 e 25 assistindo, então acabou dando certo. Muito obrigado a vocês que assistiram a apresentação da Fernanda, que participaram pelo chat. Deixei o e-mail dela e, bom, fiquem ligados no site e nas mídias sociais da Open Knowledge, vai ter mais webinars com outros atores que vêm trabalhando nessa área de transparência, integridade e participação. E, bom, a gente também fica à disposição e se vocês quiserem escrever com sugestões, enfim, de nomes, de assuntos. Então, muito obrigado, boa tarde para vocês e até o próximo webinar. Um abraço. Obrigada, agradeço muito. Muito obrigado, Fê.